Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Meus queridos companheiros de viagem aí, que sempre nos acompanham nesse trabalho. Nós temos ouvintes em 19 países, 5 continentes aí, muitos lugares onde muitas pessoas estão interessadas em aprender mais da palavra de Deus. Esse é um motivo de satisfação, alegria, que nos anima, nos dá mais disposição ainda de estar aqui compartilhando com vocês o que há de melhor na teologia bíblica, na interpretação exegética, uma hermenêutica clara e objetiva do texto bíblico para você nessa pregação textual aqui, essa pregação expositiva, um estudo textual, capítulo por capítulo da Bíblia. Deus abençoe você. Vamos juntinhos hoje falar um pouquinho sobre o retrocesso nacional de Israel. Deuteronômio capítulo 4, versículo 23 ao 32, é a parte que nós estaremos focado um pouco mais do texto. Eu convido você a ler o capítulo, ouvir os outros episódios, convidar mais gente, compartilhar esse trabalho que tem sido uma bênção para a vida de muitas pessoas. Veja comigo, meus queridos, que a história dos judeus é um argumento em favor da verdade, da profecia e da realidade da revelação divina. A singularidade dessa história é tal que só pode ser totalmente explicada pela ideia de uma providência sobrenatural, interessando-se por suas histórias. Mas o fato mais estranho é que em seus próprios livros sagrados, essa história maravilhosa é prevista com uma precisão minuciosa. O livro de Deuteronômio, ele nos fornece uma série dessas previsões, cujo caráter extraordinário não é removido por nenhuma data a qual o livro possa ser atribuído. Nós podemos ler esta passagem primeiro como uma profecia, depois como um aviso. Uma profecia porque ela não coloca, como várias passagens posteriores, a apostasia dos judeus hipoteticamente, mas declara o fato claramente de que eles irão apostatar. Toma isso como certo. Versículo 23 do capítulo 4. Há uma predição da apostasia nacional. Toda a história de Israel, começando com o tempo dos juízes, Juízes capítulo 2, versículo 19, é um comentário sobre esta declaração. Eu acho que esqueci de falar que nós estamos no Deuteronômio capítulo 4, parte 3, episódio de número 702, a 9ª temporada. Tá bom? Veja o versículo 26 ao 29, que fala da rejeição nacional. E quão notavelmente esse testemunho foi cumprido, quando Judá e Israel foram tirados de sua própria terra em sua dispersão por todas as nações, em todas as regiões e países sob o céu, em sua preservação em meio a todas as vicissitudes, com cultos, costumes e crenças, aos quais eles foram tão frequentemente compelidos, nas misérias, indignidades que eles suportaram. Certamente nós temos o direito de pedir ao descrente que ele nos dê, ao rejeitar a revelação, alguma explicação satisfatória dessas coincidências. Os versículos 29 ao 32 nos fala do arrependimento nacional. Embora ainda não cumprida, pode haver pouca dúvida na mente de qualquer um que estude os cumprimentos passados, que esta profecia do arrependimento de Israel receberá seu cumprimento no devido tempo de Deus também. Veja Zacarias 12:10, Romanos 11:26.
Existe um julgamento que leva à misericórdia. Capítulo 4, versículo 25 ao 31 de Deuteronômio. Após declarar o fato do ciúme de Deus na questão das imagens esculpidas, que a gente falou bastante no episódio anterior, Moisés prossegue como profeta para declarar que, se eles se corromperem dessa forma em Canaã, o resultado será sua destruição e dispersão. Mas na dispersão, se eles se voltarem de todo o coração para Deus, versículo 29, eles o encontrarão e serão restaurados. Deus é misericordioso e também ciumento, versículo 31. As relações de Deus com Israel, como sabemos pela história, eram na esperança de restauração nacional. A derrota nas mãos de seus inimigos, o exílio na Babilônia e todos os severos acontecimentos que foram submetidos eram para trazê-los à razão e levá-los a retornar a Deus. A tribulação, ela deve nos levar imediatamente à busca de coração a Deus. Não é um sinal infalível de um pecado especial, como o caso de Jó prova, que o autoexame, então, seja a regra no meio de todas as nossas tribulações. Deus está nos chamando em tons de trombeta para retornar ao seu abraço. A misericórdia encontra nos problemas uma esfera esplêndida. As riquezas da graça e da misericórdia de Deus, elas podem ser exibidas apenas nas extremidades permitidas da experiência humana. Tribulação, exílio, a amargura que nenhuma intromissão terrena pode aliviar. São tantos mundos nos quais a misericórdia entra para afirmar seu poder e reinar. A permissão do mal tem aqui a única explicação que a vida presente permite. Um Deus amoroso tem ciúmes das deserções de seu povo. Daí o julgamento e a tribulação, mas em misericórdia ele aconselha o retorno e promete recebê-los em um relacionamento de aliança novamente. Somente aqui, meus queridos ouvintes, podemos ter paz e satisfação de caráter permanente. Fora da aliança não pode haver conforto ou alegria reais. Nas relações de aliança com Deus há um círculo encantado e paz que ultrapassa todo entendimento. Assim como Israel retornou após o exílio, que possamos retornar de nossas apostasias para as consolações da aliança novamente. Versículo 29 ao 40 nos fala claramente, de forma explícita, sobre essas misericórdias de Deus. O conhecimento de seu próprio coração enganoso e sua observação da desobediência dos outros convenceram Moisés de que, apesar de todos os avisos e apelos, o povo ainda poderia se desviar para caminhos malignos. Mas Moisés também tinha uma visão da abrangência da misericórdia de Deus, que previu que haveria espaço para arrependimento mesmo na terra do exílio, e que a misericórdia divina estaria disponível em todas as extremidades de aflição, já que Deus havia planejado mostrar misericórdia a Israel. Moisés sentiu-se seguro de que não permitiria que seus graciosos desígnios fossem frustrados. A aflição muitas vezes revela às nossas mentes a nossa necessidade de misericórdia. Em meio às alegres excitações induzidas pela prosperidade terrena, os homens esquecem as necessidades mais profundas da alma. Eles passam a vida como se não tivessem alma, como se essa terra fosse tudo para eles. Mas os cortes profundos que o sofrimento faz se tornam meios pelos quais a alma aprisionada se faz ouvir. Quando os eventos derrotam nossos planos egoístas, ou quando a saúde é interrompida, somos levados a sentir que há um poder maior do que nós, que reina no trono, e muitas vezes, em puro desespero de ajuda, por ajuda, apelamos a ele por misericórdia, como o rei Manassés,
que por muito tempo endureceu seu coração contra Deus, mas quando estava em grande aflição no exílio babilônico, ele buscou a face de Jeová, se arrependeu e foi restaurado ao seu reinado. Quando levado ao ponto mais baixo, o filho pródigo seguiu seus passos para casa. A aflição muitas vezes serve como cajado do pastor. Do limite mais distante da apostasia, o clamor por ajuda é ouvido. Não há ponto na frente da terra em que as linhas de conexão com o céu não sejam encontradas. O nosso Deus não costuma se esconder em lugares secretos onde o olho da fé não é capaz de encontrá-lo. Se apenas o arco for bem dobrado pelo braço da seriedade espiritual e a flecha for atirada com fé, guiada pela sabedoria celestial, ela deve penetrar os céus. Sem influências graciosas do alto, meus queridos, os homens não orarão. Mas quando orarem, serão ouvidos. A oração do homem rico em seus tormentos não foi ouvida, porque era uma oração ímpia, egoísta, e porque não temos motivos para esperar misericórdia quando a vida se encerrou. No caso dele, não houve apelo por misericórdia. A misericórdia de Deus é a mais atraente revelação de si mesmo para os pecadores. Até onde sabemos, esta revelação de seu caráter misericordioso foi reservada para homens culpados. Na construção desse universo material, nós vemos principalmente uma manifestação de poder surpreendente. No tratamento divino de anjos apóstatas, nós descobrimos brilhantes manifestações das chamas da justiça. Na provisão de perdão e esperança para transgressores humanos, nós vemos na natureza de Deus a fascinante qualidade da misericórdia. Essa misericórdia se manifesta de 1000 maneiras. É uma prolífica mãe de bênçãos. Ela restringe o pecado flagrante. Ela envolve o pecador em uma rede de influência celestial. Ela impede a mão da justiça da destruição sumária do culpado. Embora os homens abandonem a Deus, Ele não os abandona imediatamente. Esta misericórdia é assegurada aos homens por aliança. Uma aliança é um pacto ou um tratado feito entre duas pessoas e que se destina à vantagem de todas as partes interessadas. Mas é um ato puro de condescendência, quando Deus se compromete em compromissos solenes com suas criaturas fracas e caídas. Esse procedimento gracioso ele é tomado para encorajar nossa confiança. Agora que Deus fez uma aliança com os homens e a repetiu era após era, sua verdade, fidelidade e integridade estão prometidas para a nossa salvação. Ele fez uma aliança com Cristo, pela qual garantiu a ele uma ampla recompensa de homens redimidos. E nosso Senhor implora, em oração, pelo cumprimento da aliança de seu Pai. Tão graciosa é a aliança que Deus faz conosco, a nova aliança, que Ele escreve na tábua de nossas mentes. Sim, profundamente agrava nas suaves afeições dos nossos corações. Moisés, ele lembra aos hebreus os esplêndidos sinais da bondade de Deus que eles tinham visto, pois cada um deles era uma promessa de amor imutável. A emancipação sinalizadora de Deus do povo da escravidão de ferro do Egito, seu cuidado sobre eles durante toda a peregrinação no deserto, sua revelação sem precedentes de si mesma em Horebe, em fogo, nuvem, voz. Todas essas coisas eram equivalentes a novas alianças. Garantias de bênçãos ainda maiores. Em atos mais eloquentes do que palavras, ele os assegurou que todos os seus recursos estavam disponíveis para eles. E nós, meus queridos, nos tempos do Novo Testamento, podemos tomar esse argumento ainda mais forte. O Calvário serve como uma plataforma.
na qual podemos erguer uma estrutura magnífica de expectativa. Se Deus tivesse pretendido nos abandonar, Ele teria nos mostrado tais gentilezas como essas. Deus distribui sua misericórdia em várias medidas. Ele fez pelos hebreus o que não fez por outras nações daquele período. No caminho da providência, no caminho da revelação, ele lida de forma diferente com nações e com indivíduos. Não podemos entender todas as regras e métodos pelos quais ele tem prazer em trabalhar, mas podemos deixar para ele justificar seus caminhos, porque a misericórdia arrebatou o ladrão crucificado das mandíbulas da perdição no último momento da vida. É presunção criminosa para qualquer outro homem esperar misericórdia em sua última hora. Não. Deus assegurou àquela geração dos judeus que eles eram abençoados por causa de seus pais. Não com base em mérito pessoal, nem com base em reivindicação pessoal. Deus lhes mostrou seu favor distintivo. Mas porque ele amou Abraão, seu pai, e por causa dele amou sua semente. Aprenda aqui o quanto Deus ama um homem bom. Abraão não era destituído de culpa, no entanto, tão linda era sua fé prática, que Deus não poderia fazer o suficiente por ele durante uma vida terrena. Então a bênção de Deus transbordou como óleo na cabeça de Arão e desceu até as de sua posteridade. Assim, muito mais, o amor que Deus tem por seu único filho, ele flui para nós, por causa de seu filho. A mesma rica qualidade de amor que Deus nutre por seu filho, ele nutre por nós. O dom da salvação não pode fluir para nós de nenhuma outra forma senão por meio desse canal de mérito vicário. Deus em Cristo reconcilia o mundo consigo mesmo. Ah, meus queridos, como nós podemos negar a misericórdia de Deus quando Ele transforma até as mais profundas tribulações em oportunidades para restaurar e atrair os corações de volta ao seu amor. Se Deus foi fiel a Israel em sua história cheia de altos e baixos, será que Ele não será fiel a nós em nossas próprias jornadas de arrependimento e fé? Oh, Jesus lindo, vem orar comigo. E depois dessa oração a gente encerra mais um episódio e volta no último episódio do capítulo 4, tá bom? Eu te encontro lá, sem falta, tá? Ó Senhor misericordioso, obrigado, porque tua fidelidade, ela transcende nossas falhas. Tua graça nos alcança, mesmo quando estamos distantes. Ensina-nos a buscar-te de todo o coração nas adversidades e a permanecer em tua aliança de amor. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo de tua bondade e restauração. Amém, amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que as misericórdias do Senhor sejam manifestas na sua vida e você veja e contemple as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia.